Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. Solta a vinheta aí, Léo! Pois é, estamos começando aqui mais um Diário de um Open Mic, aquele episódio clássico onde eu vou falar aqui dos shows, né? Que é aquele episódio maroto que desde o começo ele surgiu assim, né? Afinal, se é um diário, tem que contar sobre o dia. Na verdade, à noite, né? Porque, graças a Deus, eu acho que eu nunca fiz show de dia. Mas enfim, o que eu vou falar aqui hoje é sobre o meu show número 95. O show que aconteceu no dia 19 de novembro de 2020, véspera da Consciência Negra, em Francisco Morato. Então, Francisco Morato, minha cidade, não é minha cidade natal, porque eu nasci em São Paulo, mas eu mudei para Morato com 11 meses. Então, é praticamente a minha cidade natal. Eu não lembro de ter morado em outro lugar antes. Ainda bem, porque eu acho que eu lembrar de coisas antes dos 11 meses seria bem constrangedor. Você lembrar tipo, de se cagar nas calças e esse tipo de coisa, né? Mamar no peito eu lembro ainda, porque eu mamei até os 4 anos. Olha aí que curiosidade, hein? Que curiosidade maravilhosa. Quem não queria saber que eu mamei até os 4 anos? Praticamente não mamava de pé, né? Mas enfim, isso não faz o menor sentido pro show, né? Não tem a menor relevância pro episódio. O que eu queria falar é que é o seguinte: o show 95, ele é uma produção minha, entre aspas, cara. Por que entre aspas? Porque eu, nesse show de Morato, eu não fiz praticamente nada. Então, praticamente, o dono do bar, que é meu amigo de infância, o Vando, ele me chamou e falou, cara, vamos voltar a fazer show lá. A gente tava fazendo já antes da pandemia. E o que eu fiz foi reunir o elenco. Basicamente foi isso. Então, cheguei a fazer uma divulgação, né, no meu Instagram, mas com 700 seguidores, você imagina o alcance, né? Então, eu cheguei a impulsionar flyer, cheguei a fazer um flyer, inclusive um flyer, acho que a capa do episódio talvez seja esse flyer, que talvez não dê pra ver aí no Spotify, porque vai ficar muito pequeno o texto, né? Mas eu coloquei uma frase lá que era o seguinte: a gente comprou... Deixa eu ir por partes, né? Então, o que aconteceu nesse show, diferente das outras produções que a gente fez lá no Vandeck e aqui no Vila Portal, aqui em Cajamar. Quando a gente tá querendo produzir uma noite, né? Quando você é open mic, provavelmente quem tá ouvindo aí é open mic também, né? E quando a gente quer produzir uma noite, a gente é tentado a não cobrar ingresso. Por quê? Porque a gente, ou você cobra ingresso e traz um convidado de fora, e aí você assume o risco, ou divide com o bar, né? O ideal na verdade, é que esse risco seja todo do bar, né? Mas esse é o mundo perfeito. Pra quem tá na correria aí, tá ligado como é difícil você convencer um dono do bar a colocar muito dinheiro. Ainda mais em cidade pequena e cidade pobre, né? Acho que pode falar que é pobre. Não sei se algum moratense vai ficar bravo de ouvir isso, mas Morato não é Alphaville, Cajamar é a mesma coisa, né? Não é uma cidade rica. Então, o bar daqui não tá muito propenso a gastar muito dinheiro para colocar um show grande. Então, você não vai conseguir trazer um elenco muito caro, né? O bar não vai querer assumir o risco, porque aí o bar vai cobrar ingresso e vai recuperar o dinheiro do cachê no ingresso, mas ele não quer correr o risco de vender pouco ingresso, colocar um ingresso caro e não vender. Então, o que acontece na maioria das vezes, eu não sei se é correto, mas é o que vem acontecendo. Peraí que eu vou tomar água. Então, o que acontece o open mic arruma um bar, e aí acontece bastante que o open mic acaba que o bar não dá bosta nenhuma. Então tem muito show de open que a gente vai que o cara não dá nada. Mas quando o open... O mais comum não, né? Eu acho que o mais comum é não dar nada. Inclusive em São Paulo, não sei se tá rolando ainda, mas cobrava-se ainda do open, né? Então pede pro cara levar convidado e se não levar ele paga. E aí é meio esquisito isso aí. Eu não sei se eu concordo muito, mas enfim. O que a gente tem aqui, o que eu tinha em Cajamar e Morato fala com o cara do bar, olha, tá bom, eu vou arrumar o elenco. E aí eu chamava
Eu nunca gostei de chamar muitas pessoas, porque eu acho que o show pro público fica muito cansativo. Por mais que você dê só 5 minutos para as pessoas, vamos supor, você chama 10 pessoas e dá 5 minutos para cada um, teoricamente são 50 minutos. Então não é um show longo. Mas a troca de comediante, eu acho um pouco cansativo para quem tá assistindo. A pessoa, tá bom, prestou atenção, aí vamos supor que os 10 sejam, vou falar que é bom, mas os 10 fizeram uma boa apresentação e os 10 fizeram a plateia rir. Mesmo assim, tem a troca ali e acaba ficando cansativo. Toda hora, agora chamar o próximo, aí, esse caralho não acaba nunca, dá essa sensação, né? Então eu não gosto de colocar muitas pessoas, até porque também não tem, né? Eu não tô nem em São Paulo, nem no interior, né? Tem muita gente no interior ali, Campinas, naquele eixo ali, tem muito open. E São Paulo também tem muito open, mas aqui eu tô no meio, eu tô em Cajamar e Morato, que é Grande São Paulo, né? Então tá entre o interior e a capital. Então não tem muita gente também. Mas enfim, eu não gosto também de colocar muita gente. Então eu chamo geralmente eu e mais 5, ou eu e mais 4. E eu costumo chamar pessoas que eu já tenho mais intimidade, assim, e que eu conheço o trampo, e que eu sei que já tenho ali os 10 minutos, mais ou menos, né? Porque aí cada um faz 10, então eu trago 5 pessoas, cada um faz 10, só tem 5 trocas de comediante, né? Cada um fazendo 10 minutos. E aí dá um show aí de 1 hora, com um MC, enfim. E o que mudou nesse, né? Eu tive essa ideia aqui no último dia do Vila. Eu até falei pro André Otávio, que veio com a gente aqui, amigo comediante, tem um podcast também. André Otávio Podcast, já falei dele aqui. Eu comentei com ele, falei, cara, é muita pretensão. Acabei de marcar um show, trouxe a galera. Eu chamei a Renata Said, o Gilbert, o Thiago, o Ana Lu Garcia e o André Otávio. E não foi ninguém. Era uma terça-feira, logo depois do feriado, e não veio ninguém. E a gente só ficou conversando e comeu umas porções, que é isso que eu queria dizer, né? Que o normal a gente... eu trago os comediantes e eu falo pro bar, cara, pelo menos a comida e a água dos comediantes vocês vão ter que dar, mano. Não faz sentido eu chamar o cara pra cá, o cara vai se apresentar aqui, não vai ganhar porra nenhuma e ainda vai ter que pagar pra comer. Eu acho meio zoado. Então, pelo menos nos 2 bar que eu consegui negociar, que na verdade não é nem que eu consegui. Os 2 bars são de amigo meu e eles quiseram, e a condição que eu dei foi essa. Falei, cara, eu trago os comediantes, a gente não vai cobrar cachê, porque tá todo mundo começando e a gente sabe como é aqui a região, mas pelo menos a comida vocês têm que assumir, pelo menos umas porções pra nós aí, a água tem que dar. E aí nesse de Cajamar que não veio ninguém, eu tinha uma galera tem uma galera que vai pra beber, né? Depois lá nesse de Cajamar, quando a gente já tinha desistido de fazer o show, chegou uma galerinha, mas aí já tinha ido metade do elenco embora e tal, já tava muito tarde, a gente já tinha desistido de fazer. Mas chegou uma galera, mas eles estavam comemorando aniversário e queriam beber só. E aí eu falei, cara, eu fiquei pensando, eu falei, puta, se a gente estivesse fazendo show, essa galera ia chegar e tumultuar. Então, o que eu falei? Eu falei, cara, acho que a gente tem que cobrar pelo menos que seja 5 conto, 10 conto seria o ideal até, né? Mas pelo menos 5 conto. Que é pra quê? O cara quer só beber, cara, vai pra outro bar que não tá cobrando portaria, entendeu? Pelo menos 5 conto pra tirar o cara que só quer beber. E aí, no de Morato, eu falei pro Vando isso. Falei, cara, a gente tem que cobrar o ingresso aí, porque eu não... Pelo menos pra evitar essa galera, né? E aí o Vando aceitou, falou, não, a gente já cobra aqui R$5 na sexta e no sábado, que tem música ao vivo. E aí eu não queria mudar o valor, porque já é 5 pra gente manter um padrão. Aí eu falei, não, ok, então. E aí eu racho esse dinheiro com os comediantes. E aí foi muito legal. O Vandeck é um lugar muito bom pra fazer show. Antes da pandemia ele era muito bom, porque é um lugar bem pequenininho. Você tem 30 pessoas, o interno, né? Onde a gente fazia o show. Era num ambiente interno que cabe umas 30 pessoas. Caberia até mais se não tivesse uma mesa de sinuca no meio. Mas com 30 pessoas fica bem cheio, tetinho baixo, puta, show de bola. Só que com a pandemia não dá pra gente fazer num lugar desse. Então ele tem um ambiente externo e a gente fez lá do lado de fora. Eu tava um pouco com medo disso, né? Porque show externo é meio complicado de fazer.
E aí eu chamei 5 amigos meus e, cara, pra nossa surpresa, num dia que tava chovendo, frio, choveu o dia inteiro, à noite não choveu, na verdade, eu tava com um pouco de medo de chover, a gente ter que fazer no ambiente interno, que devido à pandemia ia ser um risco, mas à noite parou de chover e foi bem da hora, cara, porque colou 41 pessoas pagantes, 41 pagantes, mais 4 picareta que não quiseram pagar, mas ok. Eles chegaram antes e falaram, não, tá aqui desde as 6 e a gente não vai assistir o show. E aí no final do show no final das contas, eles assistiram o show e ainda gravaram ainda, mas ok, né? Esses 5 contos não vai deixar nós mais pobres. Mas eu queria aí deixar um xingamento pra esses caras aí. Não vou falar palavrão, mas sintam-se xingados, esses 4 que não pagaram. Mas enfim, teve 41 pagantes, então deu R$205, né? De portaria. E essa portaria eu rachei entre os comediantes. Então a gente foi em 5, deu R$40 pra cada um. Que, pra quem não tá no meio, ou pra quem acha que comédia dá dinheiro e comédia é glamuroso, vai falar, nossa, mas 40 conto? Mas quem é open mic já começou na carreira, ainda mais se é de São Paulo, sabe que você ganhar R$40 em vez de ter que levar convidado ou pagar R$30, porra, isso é muito legal, né, cara, pra quem tá começando. E já livra pelo menos a gasolina. E além dos 40 ainda teve essa porção, né, e a água pra nós lá, enfim, o de beber e de comer tava garantido. Então, cara, a gente não gastou nada. Ainda quem veio de mais longe foi o Anderson Leite, que é um comediante que também é rapper, né? Ele veio de Vinhedo, mas ele veio junto com o Silvio Reis, então os dois racharam a gasolina. Então eu acho que de Vinhedo pra Morato não tem pedágio. Então no final das contas, cara, se os dois juntos ganharam R$80, se eles gastaram 20 cada um de gasolina, ainda ficaram com 20 cada um, entendeu? Então livrou um dinheirinho. E eu acho que foi legal, porque aí também não teve ninguém que chegou no bar e a gente falou, hoje a gente tá cobrando R$5. E o cara falou, então tá bom, eu vou beber em outro lugar. Todo mundo que chegou entrou. Então se o cara foi só pra beber, ele também pagou, mas foi legal porque todo mundo prestou atenção. Eu tava com muito medo, principalmente quando quando chegou ali no nível de 40 pessoas, não tava lotado, mas já tava meio cheio. Eu falei, cara, se essa galera não prestar atenção, vai ser um show horrível em ambiente aberto. Igual uma vez eu fiz lá em Campinas, que era num lugar lá que era aberto e tava tendo amigo secreto. E aí eu ficava falando e ninguém tava olhando pra mim. As pessoas nem olhavam. Não é que elas não riam, elas não olhavam pra mim. E aí é bem complicado. A gente fez, mas é bem complicado, né? E aí o que eu falei, cara, pelo menos dessa vez a gente tem se essa pessoa estiver atrapalhando, pelo menos ela deu dinheiro pra nós. Então foi muito legal. Teve um episódio aí pra trás que chama Drogas, que eu falei que eu ia fazer um MC fazendo piada, uma analogia entre um show de comédia e o uso de drogas. Eu fiz e não funcionou. Não funcionou muito bem. Acho que até... E pior que eu caguei no pau e não gravei o áudio. Eu queria gravar pra saber onde que funcionou alguma coisinha e tal, mas eu tava muito nervoso e aí eu não entreguei direito. Acho que talvez na próxima vez eu consiga fazer melhor. Então é isso, cara. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui aquela piadinha diária, né, que já é o padrão aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer aqui no randômico. Vai esse aqui. Não, esse aqui eu já falei num episódio. Esse aqui também. Vai esse daqui, ó. Nossa, essa é muito ruim, cara. Não sei nem tenho coragem, mas ela foi escrita no dia 14 de fevereiro. Que é o seguinte: meu amigo, ele é gaúcho e ele é bonzinho, mas quando ele quer tomar uma cerveja um pouco mais cara, ele vira muito um cara ruim, né? Porque ele chega pro garçom e fala, eu quero puro malte. Nossa, que bosta. Desculpa por essa. Vamos ver outra aqui. Acho que não vai se redimir porque realmente não tem boas piadas não. Eu tô nessa de escrever uma piada por dia, então eu escrevo uma por dia, mas às vezes saem umas dessas aí, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Essa aqui é só um pensamento, não é uma piada, mas isso é verdade mesmo, cara. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais idiota. O nosso corpo vai ficando idiota, né? Porque quando eu era criança, nasceu 30 dentes em mim. E os 30 nasceu retinho, certinho. Agora, tem 4 só pra nascer, que é o siso, né?
E eu tirei um raio-x e um siso meu tá virado pra orelha, cara. Isso é verdade mesmo. Como é que pode? O meu corpo não sabe mais fazer as coisas. Ele tinha que fazer... Ele fez, quando era pequeno, ele fez 30 dentes, os 30 certinho. Agora só tem 4 pra nascer. Um dos 4 nasceu virado pra orelha. Aliás, ele nem nasceu, ele tá dentro da minha, sei lá, da minha gengiva, não sei exatamente. Mas eu tirei um raio-x, eu tenho um dente dentro da carne aqui que ele tá ao contrário, tá com a raiz pra baixo e o dente pra cima. Eu não sei se era... Cara, não sei se o que aconteceu. Não sei se era muita Itaipava que eu tomei, aí ele acabou causando esse negócio, mas isso aconteceu mesmo. Não sei se não é bem uma piada, mas é um pensamento aí, que isso é verdade mesmo. E é até que eu acho que tem um pouco de graça disso, né? Que o nosso corpo vai ficando idiota. Vamos ver mais um aqui, ó. Esse aqui eu já contei. Bom, acho que tá bom já de piada diária. Eu só queria deixar esse comentário e falar o seguinte: se você quer produzir, eu acho que é uma boa prática você cobrar pelo menos 5 conto. Não vai deixar ninguém rico, mas já vai livrar os custos, né, de quem vai colar com você. E eu acho que dá uma evitada nessa galera que vai só pra beber, né? Tem bastante. Então, se você tá num lugar que você consegue um bar com mais movimento, talvez. Se bem que o bar com movimento é foda, cara. As pessoas não entendem. As pessoas falam assim, por que você não pega um bar maior e leva um convidado? Cara, porque o bar maior não quer. Um bar maior que já tem público, ele não quer gastar dinheiro com isso. Pra ele tá bom, porque você pega um convidado de peso aí, que vai levar público, não vou falar valores, mas você tem que gastar um pouquinho mais. E o bar não quer, cara. Porque o bar, ele quer levar um voz e violão, que o cara vai cobrar um cachê menor, e vai tocar 4 horas às vezes. E ele não quer o risco de levar, de pagar caro e não ir ninguém, entendeu? Então é complicado. Eu acho que o certo seria você pegar um bar que pagasse, assumisse o risco, né? De não lotar e você... se não lotar, o risco de pagar o convidado é do bar, entendeu? O bar pagar independente de portaria. Esse seria o ideal, mas para quem mora em cidade onde não tem uma cena muito presente, ou igual São Paulo mesmo, cara, a cena é presente, mas tem 1 milhão de noite, entendeu? É difícil, cara. Então quem vê de fora, às vezes, acha que é mil maravilhas, mas na realidade é bem difícil. E também acho que é o seguinte, eu acho que deveria ter um convidado, mas eu acho que quem foi ali no meu show se divertiu, porque eu levei gente que eu confio e foi bom, entendeu? Não foi aquela noite, acho que aquela noite não queimou a cena. Acho que quem tava lá não voltou pra casa decepcionado com o stand-up. Pelo contrário, o cara, eu acho que quando tiver um teatro da cidade que seja um produtor decente, que vai levar gente famosa, esse cara vai ir. Se ele for lá, ele vai ir ainda mais animado e falar, mano, se os caras lá que eu paguei 5 conto foi bom, agora pagando 50 vai ser bem melhor. Inclusive foi isso que eu falei lá, eu fiz uma analogia que eu falei, cara, vocês estão pagando 5 conto que vocês estão comprando nós na planta. Os comediantes, o Open é isso, cara, é um comediante, vocês estão pagando 5 conto, que é igual um apartamento. Você compra o apartamento antes de estar pronto, ele é mais barato, mas ele pode ser que não tenha janela. Pode ser que nem tenha apartamento. Acontece muito. A pessoa comprar, pagar e no final era só o corretor era um golpista. Nem existe apartamento, não tem nem terreno. Você vai ver, você pagou a comissão, o cara fugiu pra Barretos com o seu dinheiro. E o comediante é isso também, o Open, né? Falei, cara, vocês pagaram 5 conto. A maioria não, todo mundo que tava lá riu pra caralho. Aconteceu um bagulho muito engraçado que eu falei lá em Campinas, as pessoas não olhavam pra mim. A minha mina foi, né, nesse show agora de Morato. Ela quebrou um mó galhão pra mim, até ficou na portaria e tal. E aí ela gravou pra mim, né? Quando ela vai, eu peço pra ela gravar o show. Não é nem pra postar, pra eu depois poder estudar e ver onde é que eu errei, onde é que eu tô empurrando muito com a barriga. Eu tô dando aquela famosa barrigada, onde tem muito... Eu tenho uns cacuetes de querer começar a falar antes de pensar o que eu ia falar. E aí fica... Aqui no podcast também às vezes acontece. De eu ficar
falar um... Aí, ó, que nem assim agora, entendeu? Eu falo um começo de palavra e depois eu mudo, aí fica meio esquisito. Eu queria apagar essas coisas. E aí eu sempre gravo o áudio ou peço pra ela gravar o vídeo, que é melhor ainda quando você vê o vídeo, né? Que aí você vê talvez alguma coisa, alguma ação que você faz que fica mais legal. Enfim, é mais legal o teu vídeo. E aí ela gravou e aconteceu um negócio muito engraçado. Tinha uma mulher de costa pro palco que ela tava rachando o bico. No vídeo ela tá prestando atenção e ela tá rachando o bico, mas ela não olhou pro palco uma vez. É a mulher menos curiosa que eu já vi na vida. Ela riu de quase tudo que eu falei, todas as piadas, né? Ela riu de tudo, cara. Você vê, ela tá rachando o bico, mas ela não olha pra trás, ela não sabe que cor que eu sou. Parecia que ela tava ouvindo um podcast, que ela tava de costa e rachando o bico. E isso, eu achei bem engraçado de ver no vídeo. E aí lá na hora, graças a Deus, a maioria tava virado pra mim, então eu consegui ver. Então é isso, cara, eu acho que por hoje é só, já ficou bem grande. Então eu queria dizer que é isso, você tem que... Cara, não sei o que você tem que fazer, mas eu acho que eu vou fazer sempre assim. Então eu vou tentar aqui em Cajamar, quando eu voltar com o show, eu vou falar pro meu amigo aqui que é dono do bar, falar, cara, a gente vai, coloca aí, nem que seja R$5, que aqui em Cajamar eu fazia cover opcional. A gente colocava que era de graça e pagava quem quisesse, né? E aí, no fim das contas, ninguém paga, porque se é opcional, foda-se. Eu também não pagaria, né? Mas eu vou falar que a gente vai colocar já no... Se não quiser colocar no flyer, não precisa, mas já na hora que entrar, a gente já cobra. Porque aí se a pessoa não quiser assistir pro bar, pode ser que o cara do bar ache ruim, sabe? Porque ele vai falar, mas aí se o cara quer só tomar, pro cara do bar, ele quer esse cara, ele tá cagando se o cara vai atrapalhar seu show, ele quer o dinheiro do cara. Mas ele acaba estragando pro resto, entendeu? Pra galera que quer assistir, esse cara que quer só tomar, ele acaba atrapalhando o comediante e atrapalhando pro resto das pessoas que querem assistir o show. O cara que quer só beber. Então é isso, vou ler mais um aqui, ó, que eu achei esse daqui que eu achei legal. Eu acho engraçado. Aqui, ó. Eu não sei se eu já falei essa piada em outra... Não é uma piada, esse pensamento em outro, mas é uma observação que eu fiz enquanto eu fazia a caminhada, que eu acho muito engraçado, mulher crente, que ela sai de saia e com uma leg embaixo. Você já viu? Tem crente que sai pra caminhar e ela sai com uma calça leg e por baixo da calça... Aliás, sai com uma saia e por baixo da saia uma calça leg. E eu acho muito engraçado, porque se eu tô vendo a calça, imagina Deus. Quem que ela quer enganar, né? Por que ela não sai só com a calça? Todo mundo tá vendo que ela tá de calça. Aí põe uma saia por cima, que a saia nem esconde a calça. Então você tá vendo que ela tá de saia. Se eu tô vendo, imagina Deus. Então se ela acha que Deus acha que não pode andar de calça, imagina se Deus não tá vendo as canelas dela com uma calça leg. Então é isso, cara. Acho que já vou ficando por aqui. Pra esse episódio não ficar tão grande. O que eu queria dizer é isso. Que eu tô voltando aí com os shows que produção minha, entre aspas, tô fazendo aspas com os dedos, porque basicamente é o bar, eu tento impulsionar no Instagram e tal, mas basicamente é uma produção do bar, vamos dizer assim. Eu só arrumo o elenco e deixo ciente o elenco de que pode ser que a gente vá lá e não tenha ninguém. Mas eu tento levar o máximo possível, eu chamo meus amigos, impulsiono no Instagram, posto por vídeo. Agora com Reels tá bem legal, acho que inclusive isso eu queria, não sei se é uma dica, mas pega a sua piadinha, é foda, né? Esse tipo de dica é foda, porque postar vídeo, eu sou um pouco avesso de open, postar vídeo, até profissional eu sou um pouco avesso, mas eu acho que o Reels, pelo menos um de 15 segundos, mas tem que ser um bom, não adianta também você postar qualquer bosta. Tem que ser eu falo isso e você vai ver meu vídeo e é uma bosta, mas é uma bosta que talvez eu acho bom e tem risada, então as galera que tava lá gostaram, entendeu? Mas eu acho que é bom, porque eu tô falando do Reels. O Reels, quando você posta no Story, ele é 15 segundos, então 15 segundos é basicamente o tempo de uma piada mesmo. Então dá pra postar uma piada e aí o bar consegue compartilhar, então quando o bar compartilha, as pessoas que seguem o perfil do bar vão ver a sua piada. Então se for uma piada boa, pode ser que a galera gere uma curiosidadezinha da galera e ver, entendeu? Então acho que quem puder postar um vídeo com um pouquinho de qualidade ali de 15 segundos,
eu acho que é uma boa saída para promover show. Então é isso, cara. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Se você não ouviu, muito obrigado também. E aquelas 4 pessoas que roubaram R$5 cada uma da gente lá, fiquem com Deus. Eu não quero mal de vocês não, tá bom? Só espero que no próximo vocês tenham gostado e no próximo vocês paguem. Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.